Fala galera do Movencast, tudo bem? No episódio de hoje, vamos receber o Leandro Roldão. Ele é um executivo de TI com mais de 25 anos de experiência em diversas empresas e de segmentos diversos no mercado brasileiro. Leandro, prazer em recebê-lo. Ô, Rodrigão, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com esse momento nessa mesa com você. Falar um pouquinho das nossas histórias. É uma conversa mais relax, mais tranquila. E vai ser incrível esse momento que a gente vai ter junto aqui. Eu agradeço aí a sua presença. Um dos grandes motivadores de a gente fazer o Movencast é trazer pessoas, né, profissionais no mercado que tenham assim, uma experiência comprovada, tenham resultados e que eles contem um pouquinho da sua história de vida, compartilhem habilidades, conhecimentos ou situações que foram acontecendo ao longo da jornada que trouxeram eles até o momento de hoje e com essas informações assim e contaminando positivamente a galera lá de casa. Boa. Como que você caiu no mundo da tecnologia? Você sempre foi mais de exatos? Como você foi descobrindo isso? Isso eu vou trazer para nossa conversa aqui. E a história não é uma história tão curta assim, mas eu vou trazer um pouquinho isso para você. Bom, cara, é o seguinte, eu perdi meus pais muito cedo, né? Eu digo que foi uma trajetória no início da minha carreira bastante conturbada, com muitas barreiras ali. E eu perdi minha mãe aos 6 anos de idade, que é naquela fase, naquele momento que a gente mais precisa estar junto com a mãe aí, o carinho emocional ali, onde a gente forma também a questão do caráter do ser humano. E perdi meu pai aos 17. Então, foi realmente uma fase bastante difícil para mim, no início da minha carreira, por não ter essa base familiar preparada, montada ali para me apoiar durante as fases iniciais, que é onde a gente sabe que tem muita dificuldade. Mas o curioso, meu pai era engenheiro civil, eu sempre gostei de esporte a vida inteira, eu fui atleta, eu sempre tive no meio do esporte e eu estava muito na dúvida se eu faria engenharia civil, oriundo do meu pai, ou se eu faria educação física. E aí, do nada, quando eu fui me inscrever para o vestibular, surgiu uma tal de engenharia da computação. Alguma coisa voltada à tecnologia, né? Eu falei assim, poxa, eu já gostava, né? Eu tinha feito alguns cursos na época, em escolas de informática. E eu falei assim, poxa, vou me inscrever nesse também. E prestei os 3 vestibulares. Você tinha 3 opções, cada uma para um canto. Cada que uma... ano que era isso, mais ou menos? Isso foi em 96. 96. E cada uma de um estilo completamente diferente. Sim, que levaria né? para rumos aí bem diferentes. Aí. Exato. Bom, quis o destino que quem tomasse a decisão era eu mesmo. Passei nas 3. E aí eu tive que escolher. E aí eu escolhi a menos provável. Engenharia da computação. Acho que foi bom. Por curiosidade, eu sou engenheiro da computação também. Legal. Né? Quando você entrou no curso, você começou a descobrir... você falou que já fazia alguns cursos, né? Imagino que eram cursos mais de microinformática, alguma coisa assim. Quando você entra na engenharia da computação e começa a ver a amplitude aí de um curso, várias temáticas, né? De outras engenharias, inclusive. Sim. Como que você se enxergou nesse momento de novos aprendizados, né? Que você sai de uma jornada tradicional, o colegial que a gente falava, e entra numa carreira que bastante técnica, uma grade diferente. Teve algum impacto a questão da educação? Como que foi essa jornada? Até porque é um curso longo, né? São 5 anos, né, de curso, bastante intenso, como você sabe bem. Eu sempre gostei de exatas, sempre fui muito bem em exatas. Então, era muito natural que a engenharia me absorvesse ali e não a educação física. E quando eu entrei no curso de engenharia da computação, meus colegas de classe, a maioria deles eram profissionais que eram pessoas que já tinham feito alguns outros cursos muito mais especialistas do que o meu. Então, eu entrei ali, eu era um dos mais crus da sala de aula. E eu me sentia bastante incomodado por isso. E aí, obviamente, eu tinha todo um aparato que eu tinha que preparar por trás, porque eu tinha as coisas de casa, eu tinha faculdade para pagar, eu tinha que trabalhar, eu larguei o esporte, eu treinava praticamente o dia inteiro, fui largando aos poucos para
poder trabalhar, para pagar os né? compromissos financeiros que tinham, obviamente, a partir daquele momento que eu já não tinha meus pais. Mas acho que o homem lá de cima, ele me guiou do jeito certo ali, deu tudo certo. Meus pais também acabaram me orientando bem ali para que as coisas dessem certo. E eu acabei indo para um caminho muito bacana de estudar muito, de me preparar muito para que eu pudesse fazer uma carreira muito bacana lá na frente. Essa carreira de engenharia da computação, hoje, né, é uma carreira destaque, bem nobre, né, dentro aí do mundo da tecnologia. Quando você começou a se deparar que tinha, por exemplo, assim, eletrônica, parte de elétrica, desenho industrial, aí você falou, pô, eu decidi engenharia da computação, agora eu posso ir para... Abrir um leque, né? Era um leque de atividades dentro dessa vertente. Você acabou indo para qual? Para sistema, para eletrônica? Boa pergunta, Rodrigo. Ou para mecatrônica? Tinha uma gente que... Isso, e eu tenho, inclusive, amigos que foram para o caminho da mecatrônica ali, tem amigos que foram para o caminho da elétrica, outros de eletrônica, outros viraram professores universitários e por aí vai. Eu fui para frente de sistemas. Eu passei, fiz estágio, inclusive no Conselho Regional de Engenharia, foi um estágio bacana, eu passei por várias vertentes lá dentro. Fiz coisas que não eram nem de engenharia da computação também, como qualquer estagiário, né? Imprimia bastante, tirava bastante xerox, que é uma função importante do estagiário ali. Sim. Isso foi... Foi antes da faculdade, curiosidade, você comentando. Meu primeiro trabalho era gestor do servidor de impressão. Eu não podia deixar a impressora enroscar, porque era aquelas de papel contínuo, imprimia nota, e se enroscasse eu tinha que desenroscar, trocar fita. Aí eu falava, pô, vou entregar lá que nobre, né? Vou ajudar o pessoal da área de vendas, vou entregar os documentos. Aí o pessoal curtia. Eu me diverti. Ou seja, você começou de uma posição... Vamos dizer assim, muito básica. Nobre, mas que é básica e que a gente conhece. E aí comecei com a parte de desenvolvimento, fiz muito a parte de desenvolvimento web, gostava bastante nessa frente. Até depois fazer alguns cursos. Eu passei num processo seletivo bastante relevante na minha carreira, acredito eu, que foi, acho que, o processo que me encaminhou para onde eu estou hoje. Né, no início da minha carreira, que foi um processo seletivo numa empresa, numa consultoria em São Paulo, para virar consultor SAP. Okay. Só para você ter uma ideia, eram quase 400 candidatos para 8 vagas. Tinha um boom muito grande do SAP, né? Nessa época. Isso, exatamente isso. 400 candidatos para 8 vagas. Na verdade, eram 20 vagas. Aí foram cortadas várias vagas ali e aí ficaram 8 pessoas ali. Ou seja, passou por um processo bem bem criterioso ali, mas eles estavam buscando uma coisa que a gente provavelmente vai falar bastante aqui no nosso bate-papo. Eles estavam buscando mais o soft skill. Okay. Eles não estavam procurando o hard skill. Ele não era você percebeu que não era Não, porque o objetivo ali, o que era? Era pegar aqueles profissionais recém-formados ou em formação, que era o meu caso, e capacitar. Eu recebi ali 6 meses de treinamento, de cursos específicos de SAP, específicos de gestão de RPs, para que no futuro eu virasse um consultor, um gerente de projetos, que foi o que aconteceu na minha carreira. Então foi bem bacana. Essa característica, né, de ser consultor, a gente sabe que é um cargo que é um posicionamento de profissionais quando prestam a consultoria em si, mas se a gente olhar numa visão mais ampla, a postura, a forma de agir que você aprendeu, né, começou a aprender nessa época de trabalho consultivo, você acredita que isso foi diferencial ao longo da sua jornada? Sem forma dúvida. de se posicionar como um consultor? Sem dúvida, porque você está entrando na casa de alguém, onde você está ali para apoiar, para ajudar, mas você tem que conhecer muito daquele ambiente que está ali. E óbvio, o teu approach, tua forma de lidar com as pessoas, ali obviamente foi também alguns ganchos que eu recebi muito fortes também, na carreira em Y, né? Quando a gente fala de ou vou para a carreira técnica ou vou para a carreira de gestão, ali foi quando eu tive diversos estalos onde eu falei assim, poxa, eu estou gostando disso. Quando eu comecei a liderar alguns times depois, involuntariamente,
A gente tinha um grupo de profissionais trabalhando e aí, involuntariamente, os grupos me olhavam como sênior e eles vinham pedir referências, como que eu faço, que é aquilo, dicas e tudo mais. Quando aí, você fala involuntariamente, naturalmente, na dinâmica de trabalho, a forma que você conduzia, isso. não era por uma questão de cargo ou posição imposta. Até porque era a mesma posição que eles. Ok. Era a mesma posição. Essa liderança natural, vamos dizer assim, você via que era pelo quê? Pelo engajamento, a empatia, tinha a questão técnica também de você colaborar. Quais atitudes que você, hoje, né, que talvez olhando para o passado consegue tirar uma foto mais crítica, que atitudes que você viu que ao realizar essas atitudes você conseguia ter essa liderança, esse respeito, né, do time e tal? Sim, claro que a questão técnica era importante, porque tinha que existir ali, obviamente, um conhecimento que as pessoas, que era o primeiro ponto onde as pessoas me procuravam. Okay. Claro que sim. Mas tinham pessoas mais sêniores do que eu, que eram puramente técnicas, natural. Só que tinha o meu perfil. Tinha a minha forma de lidar, de receber as pessoas quando elas tinham alguma dúvida, essa questão da empatia. O meu soft skill estava em desenvolvimento, sim. Porque eu era muito novo, mas eu já tinha características que um gestor, um líder desenvolve. Então isso para mim foi muito importante, porque eu comecei a trabalhar muito isso, que é a questão de comunicação com as pessoas. Isso é fundamental. E deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou que você praticava o esporte, né? E o esporte, né, aparentemente teve uma presença. Você praticava o esporte coletivo, mais individual? Dos dois. Isso também foi uma mudança, porque, por exemplo, na universidade, eu era diretor da atlética, fui diretor da comissão de formatura, na escola eu era diretor de classe. Então eu sempre teve algum DNA de comunidade. Sempre. Eu fazia esporte coletivo, mas fazia esporte individual. Eu praticava artes marciais. Eu competia em campeonatos de luta de taekwondo. Eu fiz outros esportes como triatlon, mas eu jogava praticamente toda semana futebol. Então eu tinha os dois ambientes. E aparentemente, aí a minha pergunta, esse jogo de saber, hora eu que tenho que aparecer, hora que o time... Isso. Era... Isso que funcionava. Parte. Isso que funcionava. Por quê? Porque a tua frase foi muito bem colocada, né? Às vezes eu tinha que aparecer e às vezes era o time que tinha que aparecer. Às vezes o destaque era mais importante ser o coletivo do que o individual. E aí quando as pessoas começam a me procurar para pedir ajuda, orientação, eu começo a ajudar nesse sentido, mas sempre nos bastidores. E teve muitos momentos que eu sempre fiquei nos bastidores ali, a equipe à frente aparecendo, fazendo as coisas acontecerem. Isso também mostra a questão da empatia, que é fundamental, que um líder, que um gestor tem que ter. E uma coisa importante, e aí eu sempre brinco nas conversas com o meu time, que o profissional de TI ele tem muita dificuldade, que é o quê? Comunicação. O profissional de TI ele é um profissional de exatas. Então, a questão da comunicação é muito falha para a grande maioria dos profissionais de TI. Então, é importante desenvolver essa forma de se comunicar também. E aí eu tinha isso aflorado. Óbvio, fiz alguns cursos a partir do momento que eu comecei a entender que eu queria gestão ou que eu estava já na posição de gestão. Fiz alguns cursos importantes na questão de comunicação e tudo mais e funcionam muito bem. Mas isso é importante desenvolver não só para o líder, para o gestor. Ok, essa dica que você está dando é meio assim, olha o seu scorecard ali, você vai ver que algumas habilidades naturalmente você já vai ter, mas aquelas que você não tem naturalmente, talvez possa ser aquela que vai fazer uma diferença, meio que dá uma forçada nesse desenvolvimento. Isso. Não, fundamental. Deixa eu fazer uma analogia para, eventualmente, quem está acompanhando. Sei lá, sou um desenvolvedor, manjo todo o desenvolvimento, mas... algumas disciplinas, algumas competências, por exemplo, que você falou, comunicação, relacionamento interpessoal. Às vezes faz parte. Sim. Procura uma ajuda, faz um treinamento, passa a ver ver o vídeo lá de Node.js. Vou te trazer uma... São ações mais formais ou pode ser mais tranquilo? Assim? Os dois modelos. A pessoa tem que se sentir confortável
nessa busca. Ela tem que procurar da forma que ela vai se sentir confortável. Às vezes ela prefere fazer um treinamento interno, em casa, sozinho, sem ninguém. Às vezes ela gosta de fazer um em comunidade. Às vezes ela quer fazer algum treinamento presencial para se relacionar com as pessoas, para tentar desenvolver isso. Mas vou trazer alguns exemplos para você, na prática, do que é isso, né? Para qualquer profissional da nossa área de TI. Eu entro numa empresa e aí isso é um dos trabalhos mais importantes que eu faço, a questão da reestruturação de área, pegar a área de TI e transformar ela numa área mais estratégica, mais relevante dentro da companhia. E um dos pontos importantes é a questão de comunicação. Leandro, mas peraí, bota na prática, o que você está falando, vai? Os profissionais que estão no meu time sempre reclamavam que eles ou não tinham oportunidade, ou não eram reconhecidos, ou algo do tipo. Existe um trabalho muito importante para o gestor fazer, mas em conjunto com a equipe, que é a questão da comunicação interna. Que é o quê? Muitas pessoas não sabiam nem os projetos que a gente fazia. Por exemplo, a gente, dentro do planejamento estratégico, tinha um projeto que era um projeto de criar um programa de acompanhamento do colaborador, né, da jornada digital do colaborador, que era o quê? Deixar o RH digital. Ok. Ponto. Dentro desse programa que nós criamos, tinham diversos projetos dentro dele que eram desenvolvimentos, ou trazendo plataforma, ou desenvolvendo dentro de casa, mas era criar a jornada inteira automatizada, integrada, desde a entrada do colaborador até, obviamente, a saída. Quando você fala, mais. por exemplo, ele começou na empresa, aí faz um onboarding, Isso. processos... Recrutamento e seleção, antes ele ainda, quer recrutar, começava recrutamento, já, seleção, onboarding, entrada do colaborador... solicitação de férias, informações... Toda a parte prontuário, avaliação de desempenho e metas, até o próprio desligamento do colaborador também, automatizar, tudo isso. Quando isso foi proposto junto com a área de negócio para a gente criar esses projetos e tudo mais, a área começou a entregar os projetos e tudo mais, e ninguém nem sabia que a área de TI tinha essa participação tão relevante, e foi ela que propiciou tudo isso. E aí eu comecei a fazer um trabalho de comunicação interno para a empresa, dizendo para a empresa quais eram as entregas que o time estava fazendo. Inclusive, quem eram as pessoas, parabenizando essas pessoas no nosso trabalho, nossa intranet interna ou no nosso comunicador interno dentro da companhia. E aí a gente começou a divulgar os projetos que a TI, junto com o negócio, entregava, e o principal, os benefícios que aquilo trazia. Por exemplo, um projeto desse do RH ali, por exemplo, trazia mais automação, mais velocidade, mais eficiência, mais produtividade, tampava buracos, por exemplo, de auditoria, de compliance, porque imagina você fazer uma avaliação de desempenho em metas... Trazer a empresa mais conformidade. Né? Exato. Tinha governança. A governança, principalmente, porque se você faz um processo desse num Excel... Qual que é o compliance que você tem ali? É tudo manual, né? Você não tem rastreabilidade nenhuma. Né? Exatamente. Então, a gente começou a fazer esses trabalhos, e aí não só com o RH, né? Com todas as áreas da companhia. Você tem vem aí uma carreira liderança, né, em frentes, né, de tecnologia muito importante, e aí você está falando um tema que o pessoal, por vezes, ignora fortemente, né? Que é a gestão da mudança organizacional, né? Que... outro dia até fiz um post brincando, né? Eu falei, a galera fala que... Eu vi uma foto, assim, postagem de alguém, não lembro quem foi. Tava assim, como se fosse o enterrado, né? No cemitério. Aí tava o GMO, enterrado em 2014, e do lado o Ágil, enterrado em 2024. Aí eu me coloquei bastante para refletir, né? Independente, não há defensores de bandeiras, mas assim, o GMO é algo totalmente voltado à comunicação e às pessoas. Fazer que as pessoas façam parte da transformação. Sejam aquelas que vão ser impactadas, vamos dizer assim, positiva ou negativamente. Sim. Né? Eu brinco que você tem que comunicar, inclusive aqueles que não participam da transformação. Sem dúvida. Porque senão a pessoa fala, ninguém está falando comigo, quer dizer então que eu não faço mais parte da empresa? Sim. E a questão da agilidade que propõe, né? Enfim, que propõe novos modelos de trabalho que, em grande viés dele em relação a priorizar mais o relacionamento entre as pessoas do que os processos e ferramentas, assim. E aí esses morreu um, morreu outro e tal. Aí, colocado esse contexto, né? Quase uma abertura lá de livro, né? Fazer um cenário.
é um tipo de negligência ignorar esse aspecto da gestão da mudança organizacional em detrimento só atendimento a requisitos funcionais ou técnicos dentro de um projeto? Um gestor, na sua posição, precisa, ou mesmo que seja de tecnologia, mas que seja de outra área, ele precisa ter essa questão da comunicação, capacitação, como um pilar para pegar 100% da transformação? Vamos chegar nessa conclusão juntos? Pensa comigo. A gente está fazendo a gente vai iniciar algumas transformações dentro da companhia. Você deu um exemplo claro aqui. A gente vai fazer um projeto, tem as pessoas que participam, que são os key users do projeto, ou os participantes, ou os integrantes das células ágeis, das squads e tudo mais. Só que sempre tem aqueles que não estão internamente participando do projeto, que é a grande maioria dos funcionários. Você imagina uma empresa de 10 mil funcionários, eu não tenho 10 mil pessoas trabalhando para TI. Ou na TI. Ou naquela iniciativa. Ou naquela iniciativa. Que pode ser exato. multidisciplinar. Então, Okay. então essas pessoas... será que é relevante ela saber que a gente está fazendo um projeto que vai entregar mais digital os processos que ela trabalha no dia a dia, que ela vai ter que mudar o processo dela no dia a dia que ela trabalha hoje, trazendo mais produtividade, mais eficiência, para que aquela pessoa, inclusive, se torne muito mais estratégica ou tática para a empresa? É claro que ela tem. É fundamental. Bom, né? É fundamental. A gente sempre fala sobre tecnologia, mas tecnologia é o meio que a gente busca, né, as ferramentas para a gente atingir um objetivo. O que está no centro de tudo isso? São as pessoas. Se você não der a devida importância e relevância para as pessoas dentro de uma empresa, as coisas não vão funcionar do jeito certo. Elas precisam se sentir pertencentes àquilo. Pelo menos a forma de comunicar a companhia, dizendo que as coisas estão acontecendo. Qualquer empresa hoje em dia sofre, por exemplo, se as estratégias da empresa... Obviamente, dependendo do nível de cada profissional que está sendo levado a informação, mas a estratégia da empresa, qual que é? Como que a gente vai divulgar isso para a companhia? As pessoas, as empresas fazem as reuniões lá para dizer, olha, a meta da empresa foi atingida, parabéns, vai ter o bônus no final do ano, olha, mas se a gente atingisse tal meta ali, a gente vai ter um benefício que vai aumentar em X%, ou a gente vai criar uma área aqui dentro da companhia, porque vai ser uma área de descompressão. Essas comunicações sempre são muito relevantes serem feitas para a empresa. Se a gente não trabalha a questão cultural da empresa, ela se torna simplesmente uma máquina de fazer as coisas com uma rotatividade de pessoas gigantesca. Porque ninguém sobrevive num ambiente hostil ou num ambiente insalubre, onde você não consegue se relacionar com as outras pessoas. Isso não existe. A grande maioria das pessoas, ela precisa disso, elas precisam disso. Elas precisam se relacionar com... Não são todas, claro que não, mas elas precisam se relacionar com as outras pessoas, elas precisam ter a comunicação, elas precisam se sentir seguras, elas precisam estar num ambiente mais agradável para ela poder trabalhar. Ela não pode acordar de manhã e falar assim, poxa, que saco, eu tenho que trabalhar. Não, ela falou assim, pô, legal, tô indo pro escritório hoje, vou fazer tal coisa, olha, vou ter um sucesso aqui, olha, eu tô com uma expectativa porque eu vou participar de tal projeto, hoje vai ter uma informação que a empresa vai comunicar pra gente que vai ser relevante. Então ela precisa se sentir pertencente àquela empresa, àquela comunidade, àquele ambiente. Então, é fundamental trabalhar questões de mudança dentro da companhia, é importante pela questão cultural da empresa. É ali que está o DNA dela. É ali que você mostra para as pessoas que trabalham na empresa qual que é o caminho que a empresa está procurando. Então, sem sombra de dúvidas, para mim, é muito importante você ter essa questão do GMO ali em qualquer processo que seja, em qualquer mudança que seja, numa reestruturação diária. Você passou a... Você comentou, né, brevemente aqui na nossa conversa, a questão de que você... por características, algumas características, a questão de suporte, auxílio e, enfim, posicionamento do dia a dia, começava a ter uma liderança, não de cargo, né, vamos dizer assim, uma liderança por forma de agir. Com que idade que você passou a efetivamente ser um líder do tipo assim, não, eu não sei se seria um cargo de um gestor, coordenador, perfeito, aí cada um tem, mas com que idade que isso aconteceu para você e o que foi o grande choque para você? É curioso, né? Vou até contar uma coisa que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem,
e que aconteceu na minha carreira. Tem uma revista chamada Você S.A. É uma revista que teve o seu auge há 20 anos atrás e tudo mais, que era uma revista que todo mundo queria ver, porque tinha matérias falando do mercado, das empresas, destaques e tudo mais. E quando eu assumi uma posição de gestão, quando eu era super novo ainda, eu fui capa da revista. Ah, que curioso. Pô, eu pensei nisso na hora de fazer a pergunta. Ou seja, cara. E foi por causa da questão da idade, da idade do local? O que motivou isso Foi aí? um pouquinho de tudo, mas foi mais a questão da idade, né? Falando sobre um profissional de TI com pouca idade, com poucos anos de mercado. Eu tinha saído faziam 4 anos da universidade. Eu já trabalhava com TI há muitos anos, mas tinha saído da universidade há 4, 5 anos. E assumi uma função de gerente numa grande empresa de tecnologia. E isso foi um destaque muito importante. Eu vou dar uma zoada na pergunta agora. Além de ter virado popstar, quais foram as mudanças que aconteceram? Pô, legal isso daí, né, cara? Foi muito legal. Eu teria ficado muito feliz, assim, né? Foi, e óbvio, né? Foi talvez o meu primeiro destaque, assim, na mídia de mercado, top, né? Demais, super novo e tal. Só pra você ter uma ideia, logo depois dessa, eu fui convidado para também fazer, dentro da universidade que eu me formei, de fazer a capa da mídia que ia para as pessoas que convidavam os alunos para fazer o processo seletivo para o vestibular. Pô, ele também estudou aqui. E ele estudou aqui, exatamente. Que bom, pô. E sabe onde que eu saí? Eu saí em todos os outdoors daquela parte de trás do ônibus. Aí você imagina como, obviamente, os amigos... Passou do autógrafo, né? Os amigos brincando, né? Tirando uma onda ali. Meus funcionários... Pô, chefe, eu não sabia que já tinha saído nos ônibus. Meus funcionários, pô, chefe, você tá me fazendo companhia todo dia pra vir trabalhar hoje. Como assim, falei, né? como assim? Aí ele tirou a foto e me mostrou assim, era eu no fundo do ônibus. Então foi... Tem a mídia no ônibus, Exato, né? Era a mídia ali atrás do ônibus. Então foi muito legal, foi muito gostoso. Foi um momento, uma fase bem diferente. Que coisa legal, né? E muito novo, né? Então, como que eu ia lidar com tudo isso? Mas foi uma fase muito gostosa, porque veio naturalmente, né? Como eu comentei com você, eu exercia uma função técnica, mas pela senioridade, pela postura de soft skill ali, era fundamental para mim que isso fosse reconhecido. E veio esse reconhecimento. Depois eu me tornei um gerente de projetos e com pouquíssima idade, com 26 anos, eu assumi uma cadeira de gerente. Dentro de uma empresa, muito grande, com um time bastante grande. Era de sistemas. Eu cuidava de toda a área de sistemas da empresa e com 25 e com 26 anos eu assumi minha primeira função como head de TI numa empresa. Então, era muito novo, era um desafio absurdo, mas foi muito bacana. Quando você assume aí com 25 para 26 anos, uma posição de head de TI. Porque, né, a gente que é do segmento, a gente fala, pô, uma coisa é fazer gestão de projetos, você está com um escopo meio que autocontido. Quando você vai para head de TI, você passa a ter pelo menos umas 20... para quem está em casa, quando você assume uma área de tecnologia, você passa a gerenciar quase que uma empresa, né, por conta. E tem no mínimo aí uns 20 temas. Começa a parte de fornecedor, governança, contratos, todos os ciclos, a parte de gestão contratual. É o outro game. É isso aí. Como é que você encaminhou na sua parte de desenvolvimento pessoal? Você foi fazer MBA? Como é que você se preparou para encarar essa bucha? Porque me parece que você tinha condição para estar lá, mas uma coisa é passar no vestibular, né? Ou no seletivo, outra é sair do outro lado. Como que você se fortaleceu? Cara, poucas pessoas sabem disso. E é curioso, porque as suas perguntas vieram, parece que você leu a matéria. Porque realmente eu estava fazendo MBA para assumir aquela cadeira. Eu fiz um MBA ali, tinha feito uma pós-graduação. Então foi muito bacana, foi muito legal o processo todo. Mas foi muito desafiador, porque é o que você falou. É outro game. Mudou. Você tem questões para cuidar dentro do time, você tem contratos, financeiro, contratações, orçamento, além
muito mais importante, que é liderar as pessoas, Sim. deixar com que aquelas pessoas trabalhem felizes, um ambiente bacana, um clima legal para se trabalhar. Mas tem Mas o mais resultado pro importante, negócio. ter resultado, É. porque não é a ONG, então a gente tinha... A fase de muita cobrança, imagina. sem dúvida. Enfim. Mas eu tive, e aí também, de novo, né, agradeço a Deus, porque certamente meus pais lá de cima também estavam olhando por mim e orientando ali, sem eu saber como era o caminho certo. Eu tive pessoas, principalmente no início da minha carreira de gestão, pessoas que me orientavam muito bem ali. Eu tinha um diretor de RH dentro dessa empresa que eu assumi a minha primeira posição, que confiava muito em mim. Ele apostou muito, realmente. Inclusive, foi ele que me contratou. Eu respondia para um vice-presidente de RH. Então, para mim, foi dentro da estrutura. Dentro da TI. A TI respondia para o RH. Então, isso foi muito curioso. Que segmento que era? Transporte e construção naval. Transporte e construção naval. Foi muito legal. E era um profissional, assim, diferenciado. Ele também tinha pouco tempo na empresa, pouco tempo entre aspas, né? Ele tinha alguns anos na empresa, mas não era um cara de muito tempo, porque era uma empresa que tinha funcionários de longa data. Mas era um profissional muito preocupado com essa questão de pessoas. Tanto é que essa é a função dele dentro da empresa, né? Cuidar das pessoas. Viu uma oportunidade com tecnologia. E ele ali foi uma pessoa fundamental para me orientar ali nessa função. É engraçado, você trouxe um tema, acho que a gente está no 20º ou 21º episódio, não sei obrigatoriamente a ordem, mas é a primeira vez que surge esse tema e é um tema que na minha carreira foi importante também. Eu lembro eu cruzei com algumas pessoas bem importantes na carreira, mas tem 3 assim, né? Não preciso citar assim, mas tem 3 que eu olho e falo, poxa, esses caras... Foram fundamentais, né? Foram fundamentais. Eu não sei se eu teria outro caminho ou não, mas olhando o caminho que eu percorri, e não estou falando de cargo, não, às vezes foi de instrução. Não, em dois foi de instrução. Um foi que abriu muita porta, formalmente falando, mas outros foi de instrução, do tipo, ó, vai por aqui, vai por ali, pensa assim. Você já pensou dessa forma? Me desafiaram, cara. É isso aí. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque era uma pessoa bem experiente e que apostou no meu trabalho. Obviamente, eu sempre tive essa questão da responsabilidade muito forte, porque eu estava ali numa função, além de ser importante, eu estava ali sendo confiado por uma pessoa muito importante dentro da empresa. Então, eu tinha esse cuidado de fazer as coisas darem certo. E ele era como se fosse um mentor mesmo para mim ali. Eu sempre recorria a ele quando me via numa situação onde, não, eu não tenho essa sabedoria aqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo?